A história da cocaína na América, especialmente durante a Era do Velho Oeste, é um conto de entusiasmo inicial, seguido por uma preocupação crescente e eventual proibição. Esse poderoso estimulante, derivado da planta de coca, desempenhou um papel significativo na formação da sociedade americana, da medicina e da aplicação da lei do final do século XIX ao início do século XX. Desde sua popularidade inicial como um remédio milagroso e ingrediente comum em medicamentos patenteados, até sua associação com o crime e tensões raciais, a trajetória da cocaína pela história americana reflete os complexos cenários sociais, médicos e legais de uma nação em transição. É fundamental que exploremos a ascensão e a queda do uso da cocaína nos Estados Unidos, com foco em seu impacto na cultura da fronteira do Velho Oeste, analisando como ela deixou de ser um produto de consumo comum para se tornar uma substância controlada em pouco tempo. Esta é a história da cocaína na fronteira americana. O alcaloide da cocaína é derivado da planta Erythroxylon coca, um arbusto nativo da região andina da América do Sul, incluindo Peru, Bolívia e Colômbia. Essa planta tem papel importante nessas culturas há milênios. Populações indígenas usam suas folhas pelo valor nutricional e propriedades farmacológicas, incluindo a presença da cocaína em muitas sociedades nativas da América do Sul. A prática de mascar folhas de coca continua comum até hoje. A civilização Inca, por exemplo, utilizava esse método para combater os desafios fisiológicos impostos pela vida em grandes altitudes. O consumo de folhas de coca ajudava a elevar as taxas cardiovasculares e respiratórias, contrariando os efeitos do ar rarefeito e encontrado em grandes altitudes. Descobertas arqueológicas encontraram folhas de coca entre os pertences de múmias peruanas antigas. Além disso, cerâmicas da época retratam indivíduos com as bochechas inchadas, sugerindo a ampla prática de mascar folhas de coca. Algumas evidências históricas apontam para o uso de folhas de coca, combinadas com saliva, como um anestésico primitivo durante procedimentos cranianos, como a trepanação, uma técnica cirúrgica antiga que envolvia a criação de buracos no crânio para aliviar a pressão intracraniana ou tratar traumas na cabeça. Quando chegaram à América do Sul, os conquistadores espanhóis inicialmente proibiram o uso da coca, associando-a a influências demoníacas. No entanto, logo reconheceram seu papel na manutenção da produtividade dos trabalhadores entre a população indígena. Consequentemente, eles mudaram de posição, legalizando a coca e implementando um sistema de taxação sobre o seu cultivo, reivindicando para si uma parte do valor de cada colheita. Em 1569, Nicolás Menardes, um botânico espanhol, documentou a prática indígena de misturar folhas de coca com tabaco para induzir um estado de euforia. Ele observou que essa combinação levava a uma sensação semelhante à embriaguez e prejudicava o julgamento. 4 décadas depois, em 1609, Padre Blas Valera detalhou as aplicações terapêuticas da coca, observando seu uso no tratamento de feridas, consolidação de ossos e prevenção de doenças relacionadas ao frio. Valera argumentou que, se a coca podia tratar eficazmente lesões externas, seu consumo interno deveria trazer benefícios ainda maiores. À medida que os colonizadores espanhóis observavam a presença quase constante de folhas de coca nas bocas dos indígenas, muitos acabaram adotando o hábito também. A notícia das propriedades da coca de suprimir a fadiga e a fome acabou chegando à Europa no início dos anos 1800. Pesquisadores europeus conseguiram isolar com sucesso a cocaína pura das folhas de coca. Essa forma refinada e cristalina da cocaína mostrou-se significativamente mais potente, podendo ser centenas de vezes mais forte do que o método tradicional de mascar folhas praticado pelas populações indígenas. Por séculos, as qualidades energizantes e redutoras de fome das folhas de coca foram reconhecidas por gerações. Somente em 1855 pesquisadores conseguiram extrair com sucesso a cocaína. Antes disso, vários químicos europeus tentaram, sem sucesso, isolar o alcaloide da cocaína.
Essas dificuldades surgiam tanto do conhecimento químico limitado da época, quanto da degradação das amostras de plantas durante as longas viagens marítimas da América do Sul para a Europa. No entanto, um avanço significativo ocorreu em 1855, quando o químico alemão Friedrich Göttke se tornou o primeiro a extrair o alcaloide da cocaína. Ele o chamou de eritroxilina e publicou suas descobertas em um importante jornal científico na Alemanha. No ano seguinte, Friedrich Wöhler, outro químico alemão, pediu ao Dr. Karl Scherzer, um cientista a bordo do navio austríaco Navarra, que adquirisse uma quantidade substancial de folhas de coca da América do Sul. 3 anos depois, ao término da expedição global do navio, Wöhler recebeu um baú cheio de folhas de coca. Ele então passou esses espécimes para Albert Niemann, um doutorando da Universidade de Göttingen. Niemann aprimorou o processo de extração, facilitando o isolamento e a purificação do alcaloide da cocaína. Essa descoberta despertou grande interesse na medicina ocidental quanto às possíveis aplicações da cocaína. Em 1879, outro químico da Universidade de Luxemburgo realizou experimentos para demonstrar os efeitos analgésicos da substância. Em um desses experimentos, ele mergulhou os membros de um sapo em 2 recipientes separados, um contendo uma solução de cocaína e o outro com água salgada comum. Ao estimular ambas as pernas, ele observou uma diferença significativa na reação do membro tratado com cocaína, confirmando suas propriedades anestésicas. A droga também chamou a atenção de Karl Kohler, um associado de Sigmund Freud, que mais tarde escreveu extensivamente sobre a cocaína. Em 1884, Kohler realizou um notável autoexperimento para avaliar o potencial da cocaína em cirurgias oculares. Ele aplicou uma solução de cocaína em seu próprio olho e passou a sondá-lo com agulhas, descobrindo que a droga dessensibilizava efetivamente a área. Ao mesmo tempo, outros médicos investigaram o potencial da substância. Em 1859, o médico italiano Paolo Montegazza voltou do Peru, onde havia testemunhado indígenas mascando folhas de coca, de volta a Milão. Montegazza experimentou a droga em si mesmo e escreveu um artigo elogiando seus efeitos. Ele acreditava que a coca poderia ser empregada medicinalmente para tratar vários males, incluindo halitose, flatulência e até mesmo como um clareador de dentes. Uma das iniciativas comerciais mais significativas envolvendo cocaína foi iniciada pelo químico Angelo Mariani. Inspirado pelo trabalho de Montegazza, Mariani buscou explorar o potencial econômico da coca. Em 1863, ele começou a comercializar um vinho infundido com folhas de coca, que ficou conhecido como Vin Mariani, ou vinho de coca. O álcool no vinho funcionava como um solvente, extraindo a cocaína das folhas de coca e conferindo à bebida seus efeitos estimulantes. Cada onça do vinho continha 6 miligramas de cocaína. Mas Mariani aumentou a concentração para a exportação aos Estados Unidos, onde misturas semelhantes estavam ganhando popularidade. Essas bebidas à base de cocaína estavam começando a aparecer em armários de remédios e vitrines de lojas, justamente quando as populações dos Estados Unidos se expandiam para o oeste, atravessando a fronteira americana e entrando no auge da falta de lei do Velho Oeste. No final do século XIX, a cocaína encontrou seu primeiro espaço entre os trabalhadores da fronteira americana, onde era utilizada como estimulante. Empregadores, agindo sob noções equivocadas, frequentemente forneciam cocaína aos trabalhadores, acreditando erroneamente que isso aumentaria sua produtividade. Essa prática era comum entre trabalhadores afro-americanos, considerados erroneamente como beneficiados pela droga. Notícias médicas racistas afirmavam falsamente que a cocaína tornava trabalhadores negros imunes a temperaturas extremas. No entanto, a reputação da substância logo se deteriorou. Em 1897, o Colorado foi o primeiro a regular a venda de cocaína, principalmente por preocupações da indústria de mineração. O uso da cocaína se estendeu além dos trabalhadores afro-americanos,
ganhando força entre trabalhadores de diversas origens nos centros urbanos do norte. Sua popularidade se devia em parte ao fato de ser mais acessível do que o álcool no Nordeste. Funcionários de fábricas, tecelagens e ferroviários usavam cocaína para combater a fadiga em longos turnos, muitas vezes no lugar da cafeína. A sociedade temia que grupos vulneráveis, principalmente jovens mulheres, fossem coagidos ao uso de cocaína, temendo, sem fundamento, que o vício levasse à prostituição. Apesar das histórias sobre corrupção de jovens pela cocaína serem comuns, havia poucas evidências concretas para sustentá-las. John Pemberton, um veterano da Guerra Civil, estava entre aqueles que aproveitaram a crescente popularidade da cocaína. Após um ferimento de batalha que levou ao vício em morfina, Pemberton buscou um tratamento alternativo na cocaína. Inspirando-se no sucesso do Vin Mariani, o vinho infundido com coca, ele desenvolveu sua própria mistura chamada vinho francês de coca de Pemberton. Esse produto foi comercializado como uma panaceia para vários males e até mesmo promovido como um afrodisíaco. No entanto, a implementação das leis de temperança na Geórgia, em 1885, forçou Pemberton a reformular seu produto. Ele substituiu o vinho por açúcar, criando uma nova bebida que eventualmente evoluiria para a Coca-Cola. Após a morte de Pemberton, Asa Griggs Candler assumiu o controle da empresa, comercializando a Coca-Cola como um remédio patenteado, uma prática comum na época. A bebida era promovida como um remédio para exaustão e dores de cabeça. Em 1898, diante da proposta de taxação do Congresso sobre medicamentos, a Coca-Cola mudou sua estratégia de marketing, reposicionando-se como uma bebida em vez de um produto medicinal. O nome Coca-Cola refletia seus principais ingredientes: folhas de coca e nozes de cola. Embora o teor exato de cocaína na fórmula original permaneça incerto, é claro que as primeiras versões da bebida continham alguma quantidade da droga. Nesse período, a cocaína ainda era vista como um estimulante popular, apesar das preocupações sobre seu potencial viciante surgirem no fim dos anos 1890. Na segunda metade do século XIX, a cocaína era facilmente acessível em toda a fronteira americana. Ela podia ser adquirida em diversas fontes, incluindo farmácias, tavernas, armazéns gerais e até mesmo catálogos de venda por correspondência. Introduzida na década de 1860 como alternativa à morfina, a cocaína logo virou um remédio comum, vendido sem receita para pequenos problemas de saúde. Em seguida, tornou-se ingrediente-chave em remédios patenteados, como pastilhas com cocaína. Comercializada como tratamento para doenças respiratórias e desconforto dental, profissionais de saúde a prescreviam para uma ampla variedade de condições, desde problemas digestivos e distúrbios de humor, até controle da dor e náuseas relacionadas à gravidez. A cocaína foi incorporada em várias preparações medicinais, como xaropes para tosse, supositórios retais e aplicações tópicas. Em 1885, a cocaína estava disponível em várias formas, incluindo cigarros, pó e soluções injetáveis. Ela se popularizou como anestésico local em procedimentos médicos, sendo promovida como cura para várias doenças, de hemorroidas a problemas no fígado. O uso amplo da cocaína causou uma crise de saúde nacional. Pessoas usavam cocaína com chiclete ou tabaco, e soldados para combater o cansaço. Comerciantes itinerantes, frequentemente chamados de vendedores de óleo de cobra, percorriam a fronteira vendendo uma variedade de produtos à base de cocaína, juntamente com outras substâncias como ópio, heroína e morfina. Esses vendedores ambulantes acharam mercado nos assentamentos da fronteira, onde suas farmácias móveis vendiam remédios duvidosos. Um dos produtos favoritos desses vendedores de óleo de cobra, cheios de cocaína, era chamado de bala de cocaína. Esses doces duros e açucarados eram fabricados por Heater Halls, vendidos por 5 centavos a lata e incluíam sabores como kumquat, papoula, cicuta, cogumelo e espinafre. O slogan deles era: "O doce que arde. Sinta a emoção lambendo o pirulito. O doce que te leva a uma viagem."
Não que os cowboys na fronteira precisassem de mais aventura. Em 1885, a gigante farmacêutica Parke Davis começou a produzir em massa e distribuir uma variedade de produtos à base de cocaína, incluindo cigarros de folha de coca, inalantes, licores, cocaína cristalina e soluções injetáveis. O marketing ousado da empresa afirmava que seus produtos podiam substituir o alimento. Instilava coragem nos tímidos, concedia eloquência aos reservados e tornava as pessoas insensíveis à dor. A influência da cocaína se tornou tão abrangente que no final da década de 1890 chegou até a permear a literatura popular. Nas histórias de detetive de Arthur Conan Doyle, o icônico Sherlock Holmes era retratado usando injeções de cocaína para aliviar o tédio entre os casos. A popularidade da droga se estendeu até os centros urbanos do início do século XX, em Memphis, Tennessee. A cocaína era vendida livremente em farmácias da Beale Street, custando só 5 ou 10 centavos por pequenas quantidades. Trabalhadores ao longo do rio Mississippi, especialmente estivadores, usavam cocaína para manter os níveis de energia, e muitos empregadores caucasianos incentivavam seu uso entre trabalhadores afro-americanos como forma de aumentar a produtividade. A cocaína foi usada em explorações extremas na expedição à Antártica de 1909 de Ernest Shackleton. Ernest Shackleton levou comprimidos de cocaína Forced March entre seus suprimentos no ano seguinte. O capitão Robert Falcon Scott também equipou sua malfadada expedição ao Polo Sul com cocaína. Em 1894, epidemias de abuso de cocaína já estavam causando impacto no oeste americano, com cidades como Dallas, no Texas, entre as primeiras a enfrentar problemas significativos. A cobertura da mídia frequentemente retratava o uso de cocaína não apenas como uma questão de saúde, mas como uma ameaça à sociedade, especialmente quando associada às comunidades afro-americanas e à classe trabalhadora. A representação do uso de cocaína entre negros era influenciada por preconceitos raciais, com centros urbanos do Sul promovendo o medo do uso de drogas em comunidades afro-americanas. Esse alarme crescente levou as legislaturas estaduais mais a leste, no Alabama, Geórgia e Tennessee, a proporem suas primeiras leis anti-cocaína. Por volta de 1900, relatos exagerados e sensacionalistas sobre os efeitos da cocaína em afro-americanos também alimentaram um pânico generalizado. Em 1901, o jornal Atlanta Constitution relatou um suposto aumento dramático no uso de cocaína entre pessoas negras. O New York Times publicou um artigo afirmando que a cocaína aumentava os impulsos sexuais e transformava pessoas negras pacíficas em indivíduos agressivos e violentos. Alguns profissionais de saúde chegaram a afirmar que a cocaína levava afro-americanos a comportamentos criminosos, incluindo agressão sexual, intensificando ainda mais o medo da população. Um juiz do Mississippi chegou a afirmar que dar cocaína a uma pessoa negra era mais perigoso do que infectar um cachorro com raiva. Essas visões racistas influenciaram políticas de drogas, estratégias policiais e incentivaram a violência contra afro-americanos. Em 1906, um grande conflito racial ocorreu, provocado por brancos que reagiam a relatos de negros viciados em cocaína envolvidos em crimes. Esse tipo de violência racial, liderada por brancos, alimentada por medos exagerados de usuários negros de cocaína, não era incomum nessa época. As forças policiais do Sul começaram a usar armas de calibre mais alto, acreditando que pessoas negras sob efeito de cocaína possuíam força sobre-humana. Um mito perigoso também circulava de que a cocaína concedia aos afro-americanos uma pontaria excepcional, levando alguns policiais a adotar táticas agressivas e confrontos. O sentimento público logo se voltou decisivamente contra os usuários de cocaína, com o comportamento criminoso sendo fortemente associado ao uso da droga, especialmente entre pessoas negras. Relatos sensacionalistas de incidentes violentos envolvendo cocaína reforçaram ainda mais o estereótipo do usuário perigoso, violento e enlouquecido pela droga.
um estereótipo profundamente enraizado no preconceito racial. Antes da intervenção do governo federal com regulamentações abrangentes sobre a cocaína, estados e cidades individuais implementaram suas próprias medidas. A fiscalização inicial muitas vezes dependia de leis de incômodo público, como aquelas que tratavam de vadiagem ou conduta desordeira. Na ausência de uma legislação nacional que visasse especificamente a cocaína, as autoridades policiais precisavam ser criativas para controlar seu uso e distribuição, em vez de focar na produção. As autoridades focavam principalmente nos distribuidores, como as farmácias. Em muitos casos, conselhos locais de saúde ou órgãos reguladores de farmácias assumiam as regras de supervisão para a venda de cocaína. Alguns estados decidiram proibir totalmente a cocaína. A Geórgia foi o primeiro estado a proibir totalmente as vendas de cocaína em 1902. Outros estados, como Louisiana, emitiram decretos restringindo vendas, mas mantiveram exceções vagas para uso medicinal. A maioria dos estados preferiu controles mais rígidos a proibições totais. Por exemplo, a Califórnia aprovou uma lei em 1907, exigindo que a cocaína só fosse vendida com receita médica. Isso levou a mais de 50 prisões de donos de lojas e balconistas no primeiro ano. Nova York seguiu o exemplo em 1913, limitando o estoque de cocaína dos farmacêuticos a menos de 5 onças. Requisitos iniciais de rotulagem também surgiram, com alguns estados exigindo que produtos contendo cocaína fossem claramente marcados como venenosos. A reputação em declínio da cocaína ficou evidente através de seu impacto em figuras notáveis como William Halsted, um pioneiro das práticas cirúrgicas modernas americanas. Apesar de suas consideráveis conquistas médicas, a luta contínua de Halsted contra o vício ressaltou a natureza perigosa do uso da cocaína. Antes elogiada por suas propriedades revigorantes, a cocaína passou a ser cada vez mais associada à dependência severa e ao declínio cognitivo. Da mesma forma, a experiência de Sigmund Freud com a droga serviu como outro alerta. Sigmund Freud, que inicialmente defendia a cocaína para tratar problemas mentais, perdeu o entusiasmo após sofrer efeitos colaterais graves, como epistaxe e arritmias cardíacas, e acabou retratando seu apoio. À medida que os casos de dependência proliferavam, a reputação da cocaína na sociedade se deteriorou. A opinião pública mudou drasticamente, e a preocupação com os perigos da droga se intensificou, levando o Congresso a agir em relação à regulamentação. Isso resultou na promulgação da Lei Harrison de Imposto sobre Narcóticos em 1914. Essa legislação histórica buscou regulamentar e impor impostos sobre a importação, produção e distribuição de produtos derivados do ópio e da coca. A lei teve um duplo propósito: enfrentar a crescente crise de dependência e melhorar as relações internacionais com a China, reprimindo o comércio ilícito de ópio. Embora alguns estados inicialmente tenham resistido ao Estatuto Federal, vendo-o como uma invasão de sua autonomia, o medo generalizado do fenômeno dos viciados em cocaína facilitou sua aprovação. Diversos influenciadores sociais, incluindo a imprensa, figuras políticas e profissionais da saúde, ampliaram o pânico ao enfatizar os supostos perigos da droga, muitas vezes explorando ansiedades raciais e socioeconômicas. A Lei Harrison é um dos primeiros exemplos de controle nacional de drogas nos Estados Unidos. Após a implementação da lei, a cocaína rapidamente desapareceu do discurso público. Seu status legal foi severamente restringido e o estimulante que antes era popular caiu na obscuridade. O fim da breve era de ampla aceitação da cocaína, coincidiu com o término do período da velha fronteira na história americana.